Olá, crianças! A paz do Senhor! Bom dia, juniores! Bom dia, bom domingo, bom mês de novembro! Chegamos novembro, graças a Deus! Graças a Deus já é novembro! E você está com saúde? Eu também estou com saúde. 10 horas da manhã, certo? Seu relógiozinho aí? 10 horas aí? 10 horas da manhã? Então você já tomou banho, não é? Já lavou o cabelo? Lavou o cabelo hoje? Tia Gris se levantou bem cedinho hoje. E você? Já tomou café da manhã? Já está com barriga cheio? Graças a Deus, tem um alimento, já se alimentou de manhã. Daqui a pouco já é o almoço, então você já tomou banho, já escovou os dentes, já tomou café da manhã, já deu o primeiro bom dia para Jesus, não é? Não é desejando um bom dia a Ele, que sempre é um bom dia para Jesus, mas pedindo a Ele e agradecendo pelo lindo dia que já começou, que já iniciou, já está quase chegando à tarde já. 10 horas da manhã, não é horário de dormir. Então, bem-vindo, bem-vinda a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos relembrar mais um pouquinho, mais uma história hoje? Nós estamos vendo sobre o quê? Sobre o quê? A lição número 7 aqui, ó, a lição número 7, histórias de fé e coragem. Histórias de fé e coragem. Nós já estamos na lição número 5. Número 5, não é? Número 5. Esqueça um pouquinho essa árvore aqui, que depois a tia vai focalizar melhor pra gente, que essa árvore faz parte do nosso exercício só no final da aula. Então você preste bastante atenção nessa aula, porque aí o exercício vai ficar super, hiper, mega fácil demais, né? Lição número 5, nós estamos aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, mais precisamente para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no bairro de Lagoa Seca, LS aqui, Lagoa Seca. Classe juniores, nós estamos vendo a revista número 7 e a lição de hoje número 5, Nós já vimos 4 lições, não é isso? Nós já vimos sobre Noé, nós já vimos e ouvimos sobre Abraão, nós já vimos e ouvimos sobre Isaac, e a lição passada, tá bem mais pertinho de vocês, quem lembra? Sobre Jacó, e o seu irmão gêmeo, quem lembra o irmão gêmeo de Jacó? Eu já acho que eu já ouvi alguém falar aí. Esaú, muito bem, Esaú e Jacó, lembra? Que Esaú vendeu sua primogenitura, lembra disso? Claro que vocês lembram, né? Claro que vocês estão acompanhando. Hoje é a continuação dessa lição. Então, lição número 5, continuação. Nós ouvimos falar sobre Jacó, que Jacó ganhou, né? Enganou o pai, juntamente combinado com seu irmãozinho e sua mamãe, não é? E ganhou o título de primogênito, ganhou. Por mais que ele fosse gêmeo, quem nasceu primeiro foi Esaú. Então, Esaú teria direito, não é isso? Direito à herança, direito a assumir o papel de provedor da família, não é? Quando o pai dele chegasse a falecer, ele que ia assumir. Mas ele vendeu por causa de um punhadinho de guisado, não é? Era uma pessoa que só pensava em comida, estava com muita fome. E Jacó, muito do esperto, juntamente com a mamãe Rebeca, né? E então enganaram, não é? Enganaram a Isaac, enganaram o papai. E assim ele ganhou. E hoje é a lição da continuação de Jacó. Pois bem, Bíblia na mão, não é? Revista, se você tem a revista de aluno. Então, se você tem a revista de aluno, essa revista aqui, você também está com lápis e com uma borracha. Um lápis por quê? Porque para você anotar, tanto você fazer os exercícios juntamente comigo, nós aqui respondemos os exercícios, não é? Como anotar também, anotar versículos. A tia Gris vai falar alguns versículos aqui que você, porventura, eu vou conferir se realmente está assim. A versão da minha Bíblia, qual é a versão? Existe versão verdadeira e versão mentirosa? Não, calma. É o tipo de versão que são sinônimos, palavras com sinônimos, por exemplo. Se fala uma coisa, se fala... qual o sinônimo aqui de grande? Enorme,
Tem Bíblia que pode escrever grande, aí outra fala enorme. Tem Bíblia que fala sobre amor, tem outra que fala a palavra caridade, que quer dizer a prática do amor. Muito bem. Então são sinônimos. Cada Bíblia tem uma versão, né? A versão corrigida, que é a mais que a gente usa, mas as crianças, para nós aqui, para entendermos melhor, é a linguagem de hoje. Tem atualizado, tem muitas versões que é bom para a gente pegar uma, pegar outra, para a gente aprender palavras que têm o mesmo significado, sinônimas, né? Esse é o número 5, todo mundo com o material em mãos e vamos dar então o nosso segundo bom dia para Jesus. Vamos pedir o nosso segundo bom dia, que o primeiro é assim que a gente acorda, né? Ah não, o segundo não, o segundo é quando a gente vai comer, a gente vai se alimentar. Então se você já tomou café, você já orou 2 vezes, orou quando acordou, orou quando tomou café e agora você vai orar para iniciar a escola bíblica dominical. Então esqueça tudo, esqueça todos, a não ser que a mamãe, o papai, o vovô, algum adulto esteja ajudando você. Mas vamos agora falar com o Papai do Céu, falar com Deus, agradecer pela noite que passou, pedir para Ele estar aqui conosco, né? Feche os seus olhos, esqueça todo mundo e vamos orar. Vamos falar com Deus. Papai do Céu, Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma manhã em Tua presença. Graças te damos pela rica oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de falar diretamente contigo, que é o nosso Paizão Celestial. Muito obrigada pela noite que passou, pela semana também que passou, pelos meses que se passaram. Pai querido, queremos te pedir a tua proteção, que o Senhor esteja conosco neste novo mês que se inicia, Senhor. Fica conosco, vem perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, tira tudo aquilo que não te agrada. Sê conosco nessa escola bíblica dominical, Senhor. Vem abrir a nossa mente para que aprendamos mais e mais da tua santa palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Lição número 5. Página da lição de aluno, página número 13. Página número 13. Abra aí na página número 13. Se você tem a lição número 5, a página número 13, tá certo? Abra aí na página 13 para a gente ir acompanhando, mas esteja sempre com a Bíblia Sagrada. Sempre com a Bíblia Sagrada. E a página número 13, ele fala hoje da lição de José. José, um jovem fiel a Deus. Uau! O título da lição já falou muita coisa. Falou que é José, o nome do nosso personagem de hoje, de fé e de coragem. É José, tá? Ele era jovem, muito novinho, tá? E ele era fiel a quem? A Deus. Nossa, praticamente contei a história toda. Mas vamos comprovar hoje em que ele foi fiel. Ele foi fiel do começo até o fim. Uau! E vamos ver o resultado que foi que aconteceu? Qual foi o final de José? Foi um final bom? José, um jovem fiel a Deus. E o nosso versículo de hoje, eu te escreveu aqui um pedaço do versículo, nós vamos ler. Abra a sua Bíblia Sagrada em Salmos capítulo 33, Salmos 33, capítulo não, né? Salmos 33, o verso 18. Onde é que fica os Salmos? Salmos fica no Antigo ou no Novo? Muito bem. No Antigo Testamento, né? Eu não ouvi ninguém falar novo, né? Antigo Testamento, muito bem. Salmos 33, Salmos é depois de Jó, antes de Provérbios. Salmos 33, verso 18. Eu estou com a Bíblia aqui atualizada, a versão, e da linguagem de hoje, tá? Tenho também aqui a corrigida, mas a corrigida é bem parecida com a atualizada, e a gente pode ler, né? Vamos ler todo mundo. Deixa eu abrir também nessa outra aqui. 33, 18. Vou ler primeiro na atualizada. Aqui no nosso, que a tia escreveu aqui, fala: aos olhos do Senhor os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Essa é a primeira parte do versículo. 33, 18 fala assim na minha. Acompanhe na sua aí. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A outra versão, acredito que seja a versão da maioria das crianças, 33, 18, fala assim:
É o Senhor quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. É o Senhor quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Então Deus protege, Deus guarda aqueles que o temem, aqueles que temem a Deus. E o que é temer? O que será temer a Deus? Temer, tia, é ter medo. Se eu digo assim, a tia Grace teme a Maria, eu estou dizendo que eu tenho medo dela, da Maria. É verdade. Temor é ter medo. Temer alguém é ter medo dessa pessoa. É ter medo de uma vingança, é ter medo que a pessoa faça um mal contra mim, judie de mim, ou que a pessoa me castigue. Mas quando a gente fala em Deus, a gente fala temer a Deus, não é ter medo dele. Por quê? Porque se a Bíblia fala que Deus, ele tem amor, quer dizer, Deus ele não tem amor, ele é o amor. Em 1 João 4,8 fala que aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é o amor. Então, quem ama judia das pessoas, quem ama bate nas pessoas, as pessoas têm medo. Não, quando uma pessoa é amável, quando a pessoa ama as outras pessoas, ela é delicada, ela é o quê? Carismática, ela é sensível, ela é amável. Ela não é uma pessoa má, uma pessoa ruim para alguém ter medo dela. Pelo contrário, as pessoas sentem confiança em estar perto dessa pessoa. Então, temer a Deus... Ai, lembrei de um versículo agora, criança, lembrei de um versículo. Depois dos Salmos tem Provérbios. O livro de Provérbios, ele explica também muito bacana o que é temer. Provérbios é logo depois dos Salmos. Provérbios, capítulo 1. Deixa eu ver o versículo 7. Eu vou ler aqui na minha, tá? Você pode anotar aí se você ainda não achou. Acompanha aqui com a tia. O temor do Senhor é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. E o que é ser sábio? É uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que tira 10 nas provas. É uma pessoa que sabe falar inglês. Uma pessoa brasileira, por exemplo, sabe falar inglês, francês, espanhol, japonês, italiano, chinês, que mais? Grego, hebraico, tantas línguas assim. É uma pessoa dessa, uma pessoa dessa é inteligente. Inteligente é diferente de sabedoria, de ser sábio. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que tira 10 em matemática, 10 em português, basta ela estudar. Ou então ela tem muita facilidade em aprender tabuada, aprender muitas coisas. Uma pessoa muito inteligente, ela pode conseguir inventar, por exemplo, quem inventou o celular. Ai, que coisa maravilhosa! Quem inventou o WhatsApp, que legal! Quem inventou o Facebook, o YouTube, que a gente fica aqui conversando, que legal! Olha, já pensou? Se nós estivéssemos nessa pandemia, não tivesse as redes sociais para a gente conversar, eu aqui, você aí, a gente se sentir tão pertinho, vocês podendo me ver, que legal! Se eu tivesse pelo menos ao vivo eu poderia até enxergar vocês, não é? Poderia estar me vendo ao vivo. Tem esse privilégio, porque alguém inventou. Então foi alguém muito inteligente, alguém que inventou o que mais? Inventou a televisão, quem gosta, né, de assistir filmes. Que legal, né? Tem muitos filmes bacanas, muitos filmes evangélicos. Quem inventou o que mais? Quem inventou o papel, que um dia foi escrita a Bíblia Sagrada em papel. Olha que privilégio, que legal, que pessoa inteligente. Mas não quer dizer que uma pessoa inteligente é uma pessoa sábia. Por quê? Porque a pessoa sábia, uma pessoa que é sábia, até esse Provérbios, ele fala muito da sabedoria. Lembrei de outro versículo agora. Capítulo 2, o 2 de Provérbios, ele fala assim, porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca, da boca de Deus, né, vem a inteligência e o entendimento. Inteligência, tudo bem, vem dele, tá? O entendimento, sabedoria, é você tomar decisões corretas.
é você saber o certo e o errado, pode até ser inteligência. Mas a sabedoria é você escolher o que é certo. É você sempre fazer o que é certo. Você ser sábio é você ser justo. É igual temente a Deus. É você ser justo. É você ser fiel a Deus. Como o nosso título da lição. José, um jovem temente a Deus. Um jovem fiel a Deus. Um jovem justo para com Deus. Que legal, né? É bom a gente aprender. Então, temer a Deus não é você ter medo, você tremer assim, ai Deus vai me castigar. Não, Deus é justo. Se Deus é justo, Deus é fiel, independente se a gente é para com Ele ou não, Ele é fiel para com todo mundo. Até aquelas pessoas que a Bíblia fala aqui, voltando para o capítulo 1 de Provérbios, que ele fala que os loucos, algumas versões falam os tolos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, a pessoa que não é sábia, pela Bíblia, ela é louca. Por quê? Porque ela, mesmo sendo muito inteligente, ela não usa a inteligência para obedecer a Deus. E Deus é justo, independente se as pessoas são justas para com Ele, independente de eu escolher ser temente a Deus, ser fiel a Deus ou não, Ele é fiel a mim, Ele é fiel a todos. E por Ele ser justo, lógico, todas as nossas atitudes têm uma consequência, tem um resultado, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa para o pecado é a morte. Que morte é essa? Então eu vou pecar e eu vou morrer, alguém vai me matar? Não é assim. A morte espiritual. Então, o resultado para o pecado é a falta de salvação, ou seja, você não vai receber a salvação. Mas por quê? Porque Deus é justo, né? Ele disse que a gente tem que ser justo, tem que ser fiel até a morte. Ele disse ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós temos que ser fiel. Mas ele permanece fiel, independente se a gente é ou não. Então, por ele ser fiel, tudo aquilo que nós fizermos, um dia teremos a nossa consequência, o nosso salário, né? Um dia vamos receber por tudo aquilo que a gente fez, que a gente falou, que a gente até pensou. Por isso que pecado também é até o que a gente pensa que não agrada a Deus, isso a gente já está pecando. E a gente pede sempre perdão a Deus, porque a oração do Pai Nosso nos ensina a gente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas a gente nunca vai errar, então quer dizer que quando eu sou fiel a Deus, eu nunca vou errar, eu vou acertar em todas as coisas, vou ser perfeita. Não. Por quê? Porque eu e porque você, nós somos seres humanos, nós somos criaturas, nós temos pecado porque veio desde lá de Adão, nós temos o livre-arbítrio e a gente sempre tem algumas falhas, nós temos defeitos, claro, mas não pecados no sentido que a Bíblia ensina, mentir, roubar, ter preconceito, não amar ao próximo e tantas outras coisas que a gente faz que é pecado, e isso sim, isso vai nos impedir de receber a salvação. Ou seja, isso vai impedir que a gente esteja lá no céu com Ele, né? É a morte, ou seja, quem peca, quem vive em pecado, morre espiritualmente falando. E quem está morto espiritualmente não vai poder ir para o céu. Mas não é a nossa história de hoje. Hoje a nossa história é de um jovem muito fiel a Deus e temente a Deus. O nome dele, como no título vem falando, José. José tinha apenas 17 anos de idade. Uau! 17 anos, principalmente naquela época, era um moleque, era um menininho. Hoje em dia já fala que 17 anos é um adolescente, 18 já é um jovem, não é isso? Mas antes já era chamado de criança. Era chamado de criança ainda, 17 anos era muito novinho. Ele tinha o papai dele, como eu disse, que é a continuação da história, ele era filho de Jacó. Lembra de Jacó? Irmão de Esaú, irmão gêmeo? Pois bem, eu vou passar bem rapidinho. Jacó e Esaú brigaram. Lembra que Esaú depois, por ter perdido a primogenitura, Esaú até quis matar o irmão? Nossa, que coisa mais macabra, que coisa mais tremenda, né? Que coisa mais triste. Mas, como Deus é maravilhoso, eles se reconciliaram.
Jacó pediu perdão ao irmão, graças a Deus o irmão Esaú perdoou, mas ele perdeu a primogenitura, então Jacó virou primogênito, virou o herdeiro de Isaac, não é? Então Jacó, passado algum tempo, Papai do Céu, através de um anjo, teve um encontro com Jacó e mudou o nome dele. O nome de Jacó não passou, lembra que Papai do Céu também tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, e Sarai para Sara? Foi até a segunda lição, não é? Deus também mudou o nome de Jacó. Mudou o nome de Jacó para Israel. Tia, eu já ouvi esse nome. Israel é o nome de um país. Você sabia? O nome desse país. Lembra que o Papai do Céu prometeu a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu? Tá aí. Como as estrelas do céu. Abraão só teve mesmo como filho, né, Isaac. É isso? Teve também outro, mas aí depois, né, a gente vai falar mais. Pela promessa de Deus era Isaac, né? Pela promessa de Deus foi Isaac. Ele também teve Ismael, tá? Mas não era filho da Sara, tá bom? Então o filho da herança mesmo, da promessa, era Isaac. Mas a descendência dele, não é? Aí Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e Esaú, mas Jacó que não é? O herdeiro, vamos dizer assim, o primogênito. E Jacó, então, passou a se chamar Israel. Israel, igual o país, o povo escolhido por Deus. Israel, até o que a gente conhece hoje, o país chamado Israel. Olha quantas pessoas já nasceram em Israel, quantos descendentes nós temos desse povo todo. Então, Abraão, a descendência dele ou não é como as estrelas do céu? Olha como Deus cumpre sempre o que promete. Pois muito bem. Jacó ou Israel, tem hora que eu vou chamar Jacó, tem hora que eu vou chamar Israel, mas você já sabe que o nome dele já passou a ser chamado Israel. Israel, então, teve José, né? E teve 12 filhos, no homem masculino, tá? Masculino. Ele também teve menina, mas, né, a Bíblia Sagrada, como fala de herdeiros, fala muito dos homens, tá certo? Que lembra que o primogênito era o herdeiro, é o que assumia. Ai, tia, que machismo, nossa, que preconceito contra as meninas, que isso? Não, Deus não é preconceituoso, Deus não é machista de jeito nenhum. Por que isso? Porque as meninas, as mulheres, as mamães, elas não podiam trabalhar, elas não trabalhavam fora, não existia emprego para essas mulheres fora do lar. Elas só trabalhavam dentro de casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da casa, da comida para o marido. Era isso que as mulheres, até um tempo desse atrás, até pouco tempo atrás, fazia isso. Hoje em dia é opcional, né? A mulher que diz, eu não quero trabalhar fora, eu quero trabalhar só dentro de casa. A mulher tem esse privilégio de escolher, que legal. Mas antes as mulheres só podiam trabalhar em casa, então elas não recebiam dinheiro, elas não podiam ter carteira assinada, elas não podiam, por exemplo, costurar para fora e ganhar dinheiro, elas não podiam, o que mais? Ter restaurante, né? Elas não podiam ser empresárias, era sempre o homem que era o provedor da casa. O homem é que saía para trabalhar, tá? Sustentava a casa no sentido financeiro, financeiramente falando. E se esse homem morresse, o que ia acontecer? Outro homem teria que assumir. Mas se esse homem morresse, qual seria o homem? O mais novinho, pequenininho, José, 17 anos de idade? Não, era o mais velho, certo? Então José, ele era o mais novo dos homens, de todos os filhos, dos 12 filhos, todos os filhos de Jacó, ou Israel. José era o mais novo, era o mais queridinho também, porque Israel, quando teve José, ele teve 12 filhos, esses 12 filhos homens, tá? Foram com 4 mulheres. Com Lia ou Leia, é a mesma coisa, dependendo da versão da Bíblia, tá? Lia ou Leia, Raquel, que era mãe de José, tá? Zilpa, tá? Zilpa e Bila, 4 mulheres, tá? Zilpa e Bila, Lia ou Leia e Raquel.
Raquel, ela não podia ter filhos, mas Deus fez um milagre na vida de Raquel, e Raquel então teve 2 filhos. Depois a gente vai ver o outro irmão de José, tá? Mas no total 12 filhos, e com a Raquel teve então o José. Quando nasceu José era o mais novo, depois ainda teve Benjamim, tá? Mas o José, quando ele era o mais novinho, aí Jacó ficou muito feliz, porque ele já era bem velhinho, então era um filho da velhice, vamos chamar assim. E ele amava muito Raquel, então ele gostou muito, ele paparicava muito José. Ele gostava tanto, tanto do José, crianças, que teve uma vez que ele fez uma túnica para o José. Sabe o que é uma túnica? Túnica é uma vestimenta muito linda, comprida, e às vezes ela pode ser com manga ou sem manga. É como se fosse um blazer, vamos chamar assim de um blazer, né? É um blazer, né? Um blazer ou um paletó bem grande, só que ela era longa. Ele mandou fazer, e essa túnica era sempre feita, costurada no corpo da pessoa, ou seja, tirava as medidas, como a mamãe que é costureira, ou alguém que vocês conhecem que é costureira, que mede a sua cintura, né? Mede o ombro para fazer determinada roupa. Pronto. Essa túnica, ela não era comprada na Riachuelo, não era comprada nessas lojas de chegar assim e dizer: ai, tem PMG, número 30, número 32, 34, 36, eu quero uma desse número. Não, era feito, né, sob medida. E assim foi feita. Ele mandou fazer uma túnica para José e presenteou seu filho, porque ele amava muito José. Ele tinha um carinho mais especial por José, tá? Apesar dele ter outros filhos. Então Jacó fez uma túnica com as mangas compridas, a Bíblia fala, tá? E deu para José. Ai, a túnica era linda, linda, linda. Essas túnicas as pessoas não poderiam usar no campo, não trabalhava. Geralmente eram as pessoas que eram príncipes, pessoas assim com bastante dinheiro, que não precisava trabalhar, tomar conta do rebanho, não é? Cuidar das coisas, ou ter a mesma profissão do pai, trabalho braçal, né, de suar. Por quê? Porque era uma roupa, vamos chamar assim, uma roupa de gala, uma roupa mais chique, uma roupa de domingo à noite, final de ano na igreja, vamos chamar assim, para a gente entender. Então a túnica era uma roupa muito chique. Ai, José quando vestiu aquela túnica, né? Aí ele ficou muito feliz. Nossa, como a gente fica feliz quando a gente ganha um presente do papai e da mamãe, uma roupa nova. Ai, que legal, né? As meninas principalmente gostam muito, mas os meninos também, quando ganham uma roupa nova, que legal. A gente quer logo ir para a igreja, né? Para mostrar, para glorificar a Deus, agradecer a Deus. E que a gente sempre quer vestir o nosso melhor para ir para a casa do papai do céu, não é isso? José então ficou muito, muito feliz. E os irmãos? Os irmãos começaram então a ter ciúmes de José. Invejinha, sabe? Porque os irmãos, né, começaram a observar o jeito que José era tratado. Mas isso dá motivo de ficar com raiva de José? José não tinha culpa, né, pelo jeito que ele era tratado. E eles começaram então a ter ciúmezinho, principalmente porque José, entre eles, era o mais novo. Por José ser o mais novo, José não era para ser o paparicado. Quem era para ser o paparicado? Quem era? Quem ia ser o herdeiro? O mais velho. E então eles começaram a cochichar, a falar mal de José. Por onde passava com José, começava a falar mal, começava, sabe? Aí ele só quer usar essa túnica agora, e começaram então a implicância com José. O ciúme, o que que faz? O ciúme causa raiva, né? A inveja, só tem coisas ruins. É um pecado que o Papai do Céu não gosta, não aceita, né? O Papai do Céu é justo, nós temos também que ser justo. Qualquer invejinha, qualquer coisa que a gente esteja, pode ser inveja do que for, crianças. Não é legal, não é de Deus. A gente tem que estar sempre pedindo a Deus: Deus, tira essa inveja de mim. Qualquer inveja que seja. Não existe inveja que a gente chama inveja boa, inveja branca. Não existe. Inveja é coisa ruim. É um sentimento muito ruim que faz muito mal para quem a gente está invejando, mas principalmente faz mal para a gente mesmo, tá? Então qualquer coisa, eu queria ter um cabelo loiro, eu tenho um cabelo escuro, eu queria ter um cabelo loiro, como eu queria ter um cabelo da minha amiga fulana, eu queria ter o cabelo dela, como eu tenho inveja do cabelo dela. Não pode, tá, criança? Mesmo você achando lindo o cabelo loiro, quando você crescer, que ficar grande, você pinta.
quando você ficar, né, com a idade que você pode pintar cabelo, você pode pintar de loiro. Qual é o problema? Nenhum, não é? Mas Papai do Céu fez você assim, tia Gris, com cabelo escuro. E a gente tem que agradecer a Deus, graças a Deus, né? Mas mesmo a gente não pode admirar, não posso achar um cabelo loiro bonito? Claro que eu posso, mas eu não posso desejar ter o cabelo de ninguém. Ah, eu queria o cabelo muito encaracolado, ou quem tem cabelo liso, queria ele encaracolado, ou o contrário, quem tem o cabelo cacheadinho. Ah, eu queria ter um cabelo bem liso, eu queria ter um cabelo curto, eu queria ter um cabelo bem longo. Não é assim, tá? Mesmo se você quer muito uma coisa, não é para desejar nada de ninguém, mas você quer determinada coisa, você pede a Deus e que seja feita a vontade dele. A oração do Pai Nosso também nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra, ou seja, tudo aqui na terra como no céu. Então todas as coisas sejam feitas da vontade do Senhor. Aí a gente fica satisfeito, a gente fica grato pelo que a gente tem. E Papai do Céu pode muito bem nos presentear com tudo aquilo que a gente deseja. Para Papai do Céu, nada é impossível. Nada para Deus é impossível, tá? Então vamos lá. Aí eles começaram a cochichar, a falar mal de José. Só que para completar, crianças, para piorar a situação, sabe o que aconteceu? José começou a ter alguns sonhos para as outras pessoas, para os irmãos dele, até para o papai e para a mamãe, estranhos. Certa vez, José sonhou que ele estava numa plantação e os feixes dele, ou seja, de trigo, eu acredito que é de trigo, os molhos, aqueles pacotes que eles juntam assim, não é? Que eles juntavam, o feixe dele ficava de pé e de repente os feixes dos irmãos se curvavam perante ele. E ele então, na inocência, mais novinho da casa no momento, contou para os seus irmãos o sonho que ele teve. Crianças, vocês não vão saber o que é que aconteceu. Eles ficaram muito indignados. Ai, que você quer ser melhor do que a gente? Você está achando que a gente vai se curvar? Ele disse que o feixe dele ficava de pé e 11 feixes, 11 molhos, né, se curvavam perante ele. Ou seja, ele tinha quantos irmãos? 11 irmãos. Depois foi outro sonho. Dessa vez até o papai dele ficou assim, e nós vamos acompanhar. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né, crianças? Gênesis. Gênesis, capítulo 37. 37. O versículo 7 fala sobre os feixes, tá? E o versículo 9 fala assim, 37, versículo 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, contou para os seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as estrelas, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Gente, o sol, a lua e 11 estrelas. Quantos irmãos José teve? Irmãos homem? 11. Contando a seu pai e a seus irmãos, versículo 10. Repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste, José? Por acaso viremos eu, o sol, não é o pai dele, Jacó ou Israel, a tua mãe, a lua, e teus irmãos, 11 irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Ou seja, só para quem a gente pode se inclinar? Adorar somente a quem? A Jacó, né? Versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, porém, contudo, todavia, considerava o caso consigo mesmo.
Os irmãos, ai, aí é que o ciúmes aumentou, aí é que o ciúmes ficou enorme, gigantesco. Aí eles começaram, toda vez que via José já começava, e até o pai e a mãe vai se curvar diante dele, olha, só quer ser o que não é. Ou como a gente chama muito aqui no Nordeste, só quer ficar se mostrando, se amostrando, né? Você é muito amostrado, a gente usa muito essa expressão aqui. Então eles começaram a ficar com piadinha com José, porque com certeza isso jamais aconteceria. Na mente humana isso não vai acontecer de jeito nenhum. Até porque ele é o mais novo, praticamente o mais novo, né? Depois que teve, Benjamim nasceu, mas na época, se fosse para ser algum idolatrado, algo mais importante de nós, seria o mais velho, tantos outros até chegar José. Todos teriam que morrer para José então assumir a primogenitura. Mas isso não ia acontecer, porque a visão dele, iam se curvar perante ele, não é? E o mais velho era Rúben. Certo dia, para completar ainda mais, certo dia, o papai de José e dos seus irmãos ficou preocupado com os irmãos, porque o mais velho, além de assumir, assumir a despesa da casa, caso o pai falecesse, ele sempre praticava a profissão do pai, ele tinha que aprender aquilo, e o mais velho, se os outros irmãos eram mais velhos do que José, bem mais velhos do que José, eles estavam apacentando o rebanho. Continue com a Bíblia aberta, tá? Porque fechou aqui. Continue na Bíblia aberta no capítulo 37. Continue só com a Bíblia aberta aí, pra gente depois ir acompanhando. Certa vez eles estavam apacentando o rebanho e o pai de José, Jacó, ou Israel, né? Israel ficou muito preocupado com seus filhos, porque seus filhos não chegavam, e ele disse para José: José, eu quero que você vá no campo e você veja se seus irmãos estão bem, ok? Você vai ver se seus irmãos estão bem, depois você conta pra mim, você volta pra cá e diz: estão todos bem e tal. Ele ficou preocupado, não sei o porquê. Coisas de Deus, né? Depois a gente vai entender. Então José, com a sua túnica linda, bela e maravilhosa, foi ver onde estavam os seus irmãos. Cadê seus irmãos? E ele andou por um tal, começou a andar, não viu seus irmãos e encontrou com uma pessoa e perguntou: você viu que sim, tantos jovens, tal, uns rapazes que estavam aqui apacentando o rebanho? Aí o homem disse: eu escutei eles conversando que ia para tal lugar. Aí indicou o caminho para José. José então foi ver se os irmãos estavam lá. Quando José estava chegando lá, crianças, para completar, de longe já viram José. Viram José e ficaram: lá vem aquele metidinho, lá vem aquele amostrado, como a gente fala aqui. Lá vem aquele que só quer ser o que não é. Lá vem aquele que a gente vai se curvar perante ele. E começaram então a rir. Aí tiveram uma brilhante e terrível, triste, decepcionante, que é isso que a inveja causa, os ciúmes, a inveja causa, ideia. Sabe qual foi a ideia? Começaram a macunar lá, começaram a conversar entre eles e a combinar: vamos matar José. E aí a gente vai provar para ele quem é que vai se curvar, se a gente vai se curvar perante ele. Crianças, meu Deus, que tristeza, não é? Uns irmãos pretendendo matar outro irmão simplesmente por ciúmes, por inveja, porque ele era muito querido pelo papai e pela mamãe. Mas o mais velho, Rúben então olhou assim e disse assim: não vamos ter sangue em nossas mãos, ou seja, né? Deus vai cobrar de nós. Ele tinha um certo temor a Deus, e então ele disse: não, vamos matar não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele nessa cisterna. Tinha um poço lá, é uma cova, tá? Que as pessoas cavavam para quando chovesse, que no deserto não chove, é difícil, mas às vezes dá aquela chuva assim muito forte, muito rápida, então enchia os poços, né? As cisternas de água, era uma cisterna, tá? Era uma cisterna ali para quando caísse chuva, a água ficasse acumulada ali e algumas pessoas pudessem pegar essa água para os animais, para as suas plantações, enfim.
Aí Rubens pensou assim, não, vamos jogar ele nessa cisterna, e ficou depois pensando, eu vou fazer isso. Depois que eles não estiverem vendo, eu vou e tiro ele lá dessa cisterna, vai ser só para dar um susto nele. Mas ele só pensou isso consigo mesmo. Ele era o mais velho, lembra? O mais velho, primogênito, era o responsável por seus irmãos, por sua mãe, não era isso? Então, ele não queria matar o José. Aí, mas ele disse para os irmãos, joga ele nessa cisterna aí, vamos ver se ele escapa daí. A cisterna é um poço fundo, ele não tinha como escapar. Os irmãos podiam muito bem jogar ele lá, né? Tinha no mínimo 10 lá, né? Podia muito bem pegar o José e jogar o José lá. Mas sabe o que aconteceu? E eles foram comer. Vamos ler isso na Bíblia Sagrada? Versículo 25 do capítulo 37. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então, pessoal, o Egito, pessoal, os ismaelitas, os descendentes de Ismael, lembra? Isaac teve, lembra? O Abraão teve Isaac e teve também Ismael, os ismaelitas, né? Os descendentes ismaelitas, eles estavam indo para o Egito, vindo de Gileade, levar para o Egito. Então disse Judá, um dos irmãos de José, já foi Judá agora, seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. O antes, lembra que eu falei que o Rubem, que eles disseram aqui, deixa eu relembrar para vocês aqui, para vocês verem que o Rubem também falou isso. O versículo 19 fala assim, do 18. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo em uma destas cisternas. E diremos, um animal selvagem comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Ou seja, qual é o resultado do sonho dele, né? Dos sonhos dele. Mas Rubem, versículo 21, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Ou seja, depois eu tiro ele dessa cisterna e devolvo ele para o papai, né? Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica, ou seja, arrancaram a túnica dele, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. A cisterna, graças a Deus, estava vazia, né? Pelo menos isso. Lançaram ele lá e depois, então, eles comendo aqui, aí o Judá falou, vamos vender, ou seja, a gente ainda vai ganhar um dinheiro. Aí a gente pega um animal, mata o animal, suja a roupa dele, a túnica, lembra a túnica que tiraram dele? A gente suja a túnica dele e entrega pro papai, pro paiinho nosso, entrega para ele e diz assim, olha, essa é a túnica do seu filho, eu acho que um animal matou ele, que a gente só encontrou a túnica toda suja de sangue. E antigamente não existia exame de DNA para provar que o sangue era de um animal e não de gente, né? E que o sangue era do José. De jeito nenhum. Eles não, né? não tinha esse recurso ainda, né? Então, aí no final do versículo 37 foi o que aconteceu. Eles chegaram em casa com a túnica, olha que maldade, para você ver o que é inveja, o que os ciúmes causa nas pessoas, né? Uma consequência, o pecado leva a outro, um abismo chama outro abismo, que a Bíblia fala. Então, um pecado leva a outro e vai só piorando a situação. Então, o papai dele, aqui nos últimos versículos do capítulo 37 de Gênesis, chorou muito. Ele queria morrer também, porque para ele foi a maior perda do mundo, que na cabeça dele, o filho dele morreu, o filho dele, José, o filho tão querido. Morreu, né? Um animal com certeza comeu o José e enfim, morreu na cabeça do papai e para todos os outros. Mas os irmãos sabiam toda a verdade, né? Então, eles venderam ele para esse povo do Egito. Chegando lá no Egito, eles começaram, parecia,
Sabe aquela feira que vende, aqui a gente vende peixe, aqui a gente vende feijão, vende arroz, vende trigo? Pronto. Tinha feira também onde vendia-se escravos. E ele foi então vendido escravo por Potifar. Potifar era o chefe de Faraó. Faraó era o rei do Egito. Todo rei do Egito tinha o título de Faraó. Então Potifar era o comandante da guarda do exército de Faraó. Potifar então foi para esta feira, chegou lá e comprou José. Sim, eles venderam para o povo aqui do Egito, antes lá da feira, ele vendeu aqui no versículo por 20 moedas de prata, ó. No versículo 28, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Chegando no Egito, continua aqui, ele foi vendido para Potifar. Potifar então comprou o chefe no capítulo 39, tá? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, ele foi comprado por Potifar. Lá no Potifar, olha o que aconteceu. José, será que ele foi ser escravo, judiado? Olha que coisa maravilhosa, que onde Deus... Qual é o nosso versículo? Que Deus guarda aqueles que têm. Deus protege aquelas pessoas que temem, que obedecem a Ele. E José era uma pessoa fiel a Deus. E sabe o que aconteceu? No versículo 2, do capítulo 39. O Senhor era com José, a que veio ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, Potifar, né? Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, logrou José, deu a José perante ele, a quem servia, né, mercê, e ele o pôs de mordomo na sua casa e passou as mãos tudo que tinha. Então, tudo que Potifar tinha, ele confiou nas mãos de José. José virou então o mordomo da casa. José não era escravo, ele foi vendido como escravo, mas olha o que Deus planeja, que Deus protege os seus filhos. E assim aconteceu. Só que nem tudo são flores. Mesmo sendo fiel a Deus, mesmo nós sendo fiéis ao Senhor, coisas ruins podem acontecer com a gente? Claro, crianças. Primeiro, né, ele foi traído por seus irmãos, ele apanhou seus irmãos, caçoava na cara dele, foi vendido como escravo, mas chegou lá, foi comprado como escravos, mas Deus deu vitória a ele. Quando estava tudo bem, tudo maravilhosamente bem, Potifar, vendo as coisas maravilhosas que Deus fazia através de José, eu quero José perto de mim, José vai ficar com a chave da minha casa. Só que aconteceu uma tristeza, crianças. A esposa de Potifar era um homem casado, o comandante do exército de Faraó era casado. A esposa de Potifar queria namorar José. Que coisa feia, né? Mais uma mulher que não era temente a Deus. Então José repreendeu ela e disse: eu não vou namorar de jeito nenhum, a senhora é uma mulher casada. E além de ser casada, ainda é casada com o meu senhor, né? Com o meu chefe, vamos dizer assim, com o meu patrão. Jamais ia fazer isso com ele, de jeito nenhum. Ele não quis namorar esta esposa de Potifar. Ele não quis trair o seu patrão. E ele sabia que era errado, porque ela era uma mulher casada, ela não era solteira. E ele disse não para ela, e sabe o que ela fez? Ela, com muita raiva, porque foi recusada, ela então rasgou as suas roupas, se arranhou toda e saiu correndo, uma certa vez que Potifar não estava, e gritando para todo mundo que José tinha agarrado ela, que José quis namorar ela e ela rejeitou José, então por isso que José rasgou suas roupas, José machucou ela. Levantou um falso, ela mentiu. Coisa de quem não é temente a Deus, né? De quem não é fiel ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Potifar acreditou na esposa dele. E Potifar, então, como ele gostava muito, muito, muito de José, e como Deus cuida dos seus, Deus guarda aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são fiéis a Deus.
Deus guardou José mais uma vez, mas ele mandou prender José. Tira esse homem de perto de mim, prenda este homem, leve este homem para o cárcere, né? Aqui, no capítulo 39 ainda, em versículo 20. E o senhor de José, Potifar, né, o tomou e o lançou no cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, presos. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. O Senhor era com José lá na casa do seu pai. O Senhor era com José lá naquela cisterna. O Senhor foi com José lá na casa de Potifar. E Potifar mandou ele para a cadeia. E o Senhor era com José. No lugar onde os presos do rei estavam. Ali ficou. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha que coisa maravilhosa. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro, ou seja, não tinha nenhum medo dele fugir, acontecer alguma coisa, dele fazer alguma coisa errada. De todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que José fazia, Deus prosperava. Deus abençoava. Que coisa maravilhosa, gente. Nós que somos fiéis a Deus, aonde chegamos, nós somos a diferença. Aonde chegamos, prosperamos. Por mais que estejamos passando, estejamos na prisão, Deus está conosco. Que coisa maravilhosa. E José então continuou ali. Certo dia, aconteceu uma grande coisa. 2 presos que estavam lá, José era até o responsável, tinha as chaves lá das celas, tudo. José era responsável pelos presos. 2 presos lá tiveram sonhos muito estranhos, muito estranhos. Eu não vou ler para não ficar durando muito, mas vocês podem ler no capítulo 40, o versículo 9 e a partir do versículo 16, tá? No versículo 9, a partir do versículo 9, é o copeiro, tá? Era um copeiro do rei que estava preso, copeiro na copa, trabalhava na cozinha, e o outro era o padeiro do rei, que também estava preso. E eles tiveram sonhos muito estranhos, muito tristes, assim. Um foi mais ou menos, foi até legal depois. E José interpretou. Não vou contar para não ficar muito comprida essa história, tá? Mas vocês podem acompanhar no capítulo 40, a partir do versículo 6 até o versículo 23, tá? Do 9 ao 23, tá bom? Aí vocês acompanham o versículo do capítulo 40 de Gênesis. E José, então, Deus deu a interpretação dos sonhos a José. A interpretação já seria assim: o mordomo ia voltar, ia ser livre da prisão e ia voltar a trabalhar com o rei, né? O copeiro ou mordomo. Já o padeiro, ele ia morrer, o rei ia mandar matar ele. E assim aconteceu, crianças. Quando o sonho se realizou, José chegou para o mordomo, o que escapou, né? Que Deus deu a interpretação através de José. E ele disse assim: quando o rei falar alguma coisa, você lembre-se de mim. Aí o mordomo, com certeza, tal, e voltou a trabalhar com o rei e se esqueceu da promessa que fez para José. Mas José continuou trabalhando na prisão, continuou ali, né, sendo luz, sendo destaque na prisão, continuou sendo fiel a Deus. E todo mundo admirava José. Só que ele não queria estar na prisão, né? Ele queria estar trabalhando com o rei, ou voltar para casa, rever seus familiares, seu pai, sua mãe, enfim. Certa vez, o rei, Faraó, teve então uns sonhos muito estranhos. E ele chamou muita gente, ninguém conseguia revelar, ninguém conseguia dizer o significado dos sonhos. 2 sonhos. Um sonho, né? Ele sonhou com espigas de milho e de repente, espigas de milho você sabe, né? Que é a espiga toda assim, e de repente outras espigas comiam aquelas bonitas, famosas, né? Depois ele teve também que saía do rio vacas gordas, muito bonitas, né?
uns gados muito, muito bonitos, assim, com muita carne, não é? Muita carne, de repente outras magras, magras assim, só o osso, e comia essas vacas gordas. E ninguém conseguia interpretar esse sonho, nem eu ia conseguir interpretar esse sonho. Mas Papai do Céu é muito maravilhoso. Foi Papai do Céu que deu os sonhos para Faraó, porque ele sabia que José ia interpretar. Ó, no capítulo 41, eu vou só dizer um sonho, tá? No primeiro versículo, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia achar-lhe que de pé junto ao Nilo, ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal, no pasto, né? Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras. E pararam junto às primeiras, as gordas, formosas, né, na margem do rio. As vacas feias, à vistas e magras, comiam as 7 formosas, à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. O que será isso? Depois, né? Deixa eu ver aqui. Aí no versículo 6. Versículo 5. Tornou a dormir outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele no espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém teve quem interpretasse. Então, de repente, aqui no versículo no versículo 9, ó. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, o mordomo: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contando-lhe os nossos sonhos, ele interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi morto, o padeiro. Então, do jeito que ele interpretou, aconteceu o sonho. Aí ele lembrou e contou para Faraó. Quando ele contou para Faraó, Faraó disse: corra, traga logo esse jovem, traga logo esse hebreu, traga logo esse rapaz chamado José. Então pegaram José e foram lá. O rei quer ver você. Ele podia até ter medo, tal assim, mas Deus tem seus planos, seus propósitos, Deus tem o seu tempo certo. E assim aconteceu. José chegou lá e interpretou o sonho do rei. E vocês vão saber a interpretação do sonho. Em resumo, as 7 espigas feias, mirradas, e as 7 vacas magras que comiam as gordas, né? E as espigas também que devoravam aquelas outras espigas maravilhosas e lindas, queria dizer 7 anos de muita fome. Mas antes, como sempre ele primeiro sonhava com coisa boa, com as 7 vacas gordas e com as 7 espigas, né, formosas, bonitonas, né, grandes, eram 7 anos de muita bonança, ou seja, vai ter muita chuva. Aqui no deserto, aqui vai ser muito maravilhoso, aqui o Egito vai ser muito próspero por 7 anos. Mas depois desses 7 anos, sabe o que vai acontecer, rei? Vai ser 7 anos de muita fome, não vai chover sobre a terra. E as pessoas vão todo mundo morrer se o Senhor não for esperto, não for sábio, né? Não for inteligente para, nesses 7 anos de muita bonança, muita chuva, muita coisa boa, o Senhor construir galpões, construir coisas, né, muito grandes para guardar todo esse mantimento, né, plantar e colher e guardar para os 7 anos de fome sobre o Egito. Ai, vai todo mundo morrer de fome. Aí ele
deu todas as ideias, né? Papai do céu ensinou tudo direitinho, ou seja, sabedoria. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. José, um homem sábio, ensinou tudo para o rei. E aí o Senhor consiga uma pessoa para governar esses funcionários, né, esses plantadores, né, semeadores, os que vão colher, os que vão construir os galpões. O Senhor escolha uma pessoa de sua confiança. O rei disse, eu já sei quem é essa pessoa, vai ser você, José. E assim ele escolheu José. José passou a ser governador do Egito. Gente, aquele escravo, né, depois o prisioneiro, e passou então a ser governador, ou seja, começou a mandar praticamente, né? Ele só estava abaixo do rei, ele passou a governar, e foi assim, aconteceu, 7 anos de muita bonança, muita chuva, muita prosperidade, nossa, o Egito ficou riquíssimo, 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 mas depois também foram 7 anos de muita, muita, muita fome, mas em tudo Deus deu vitória. E aconteceu uma coisa muito, muito linda, que no final vocês vão acompanhar. A tia vai passar para vocês o desafio. O desafio para vocês. Amanhã, segunda-feira, olha o desafio que a tia vai passar. É o capítulo 42 que vocês vão ler. A bênção começou a acontecer. O que foi que aconteceu? Aconteceu uma grande fome. Lembra? Depois de 7 anos, aconteceu uma grande fome em todo aquele território ali. E muita gente passou a ir comprar comida lá no Egito. E uma dessas pessoas, eu vou dar uma dica. Jacó mandou os seus filhos, os irmãos de José. E eles chegando lá, eles nem reconheceram o irmão. O irmão já estava grande, já estava, né, mudado, com as vestes novas. Eles jamais imaginavam que ele já tinha morrido, ele estava sendo escravo até morrer, né, dos ismaelitas ou Potifar, sei lá, foi vendido como escravo, está sofrendo, já deve ter morrido de fome, emagreceu do jeito que era mirrado, era novinho, né? Só tinha 17 anos de idade, mas nada disso aconteceu. E no capítulo 42 vocês vão ler amanhã, segunda-feira. Na terça-feira vocês vão ver o capítulo 43. O 42 aí vocês vão mandar para tia. Tia, eu aprendi isso no capítulo 42. Gente, é muito linda a história dele. Na terça-feira vocês vão ler o capítulo 43. O título, os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Eles não foram somente uma vez. Na quarta-feira vocês vão ler o capítulo 44 e também mandar para mim um resumo. A estratégia de José para deter seus irmãos. José reconheceu seus irmãos. Eles não reconheceram a José, mas José reconheceu a eles. Na quinta-feira vocês vão ler o capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Ele se apresenta a seus irmãos. Ai, que lindo, criança. E na sexta-feira, Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Ou seja, eles vão lá se encontrar com José. Então, segunda-feira, capítulo 42, o resumo. Capítulo 43 na terça-feira, o resumo. 44 na quarta, o resumo. 45 na quinta, o resumo. E na sexta-feira, o 46. É o fechamento de tudo. Né? Deus tinha prometido a José. Lembra? O sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. E Deus prometeu. Mas sabe também por que Deus prometeu? Porque José foi um homem fiel a Deus. Deus promete muitas coisas boas pra gente. E a coisa melhor de tudo é a salvação. É os céus. É estar frente a frente com Ele. Mas nós temos que ser obedientes. Deus prometeu, mas Ele prometeu para os fiéis. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ou seja, você vai para o céu. Você vai conquistar muitas coisas boas. Aqui na terra então eu não posso ser rico se eu não for obediente a Deus? Pode, porque o dinheiro, ele compra muitas coisas. Basta você, se você estudar muito, se você trabalhar muito, é esforço seu. Então todo esforço tem uma consequência. É óbvio isso. Deus é justo para com todos, para com seus filhos e para também aqueles que não são seus filhos. Deus é justo. Você se esforça, você consegue. Mas o dinheiro não compra a salvação. O dinheiro, ele não compra a felicidade.
né? A felicidade plena, tá bom? Então eu quero fazer agora a chamada. Hoje eu vou começar a chamada no final da aula. E eu gostaria de saber aí os alunos, né? De LS, de Lagoa Seca, a irmã Camila. Se a irmã Camila está presente desde o início da aula, né? Você dá o seu presença aí, tia. Acompanha toda a aula, Camila. O irmão Enzo, a irmã Flavinha, quem mais? A irmã Isabela, a irmã Lara, o irmão Levi, o irmão Vinícius e a irmã Yasmin, chamei em ordem alfabética, tá? E você também, grandão, grandinha, grandona, pequenininha, que também assistiu a aula e também quer deixar sua presença, diga aí, estou presente, tia Gris. Eu tenho uns amigos também que participam às vezes das aulas, eu fico um pouco tímida, mas estamos falando do Papai do Céu, estamos falando da Bíblia Sagrada. Então você pode confirmar também aí na sua Bíblia Sagrada, tá? A sua Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é uma só, tá? Uma só. Tem umas grandonas, outras pequenininhas, mas o conteúdo é o mesmo, a linguagem muitas vezes muda, né? Mas quer dizer a mesma coisa, você pode acompanhar aí e vamos direto para o nosso exercício, diretamente para o nosso exercício. Exercício da página 14, aí eu quero aqui acompanhar com vocês. Página 14, fala assim, número 1, responda aqui com a tia, ou então responde aí na revista e manda para a tia, tá? Revise a história de José e enumere em ordem cronológica os acontecimentos na vida dele. Jacó dá uma túnica de várias cores a José. Faraó nomeia José governador do Egito. Deus está com José na casa de Potifar. José explica os sonhos do mordomo e do padeiro de Faraó. E José é vendido por seus irmãos. E já vou dar uma dica. A número 1 aqui já está dizendo que é o primeiro. Ó. Jacó dá uma túnica de várias cores a José. Foi a primeira coisa que aconteceu na história de hoje. Depois, o que foi que aconteceu? Aí ele enumera, tá? Vocês vão enumerando aqui a ordem cronológica de cada acontecimento, tá? No 3, vamos pular um pouquinho, depois a gente volta pro 2, que é essa árvore aqui, tá? 3 fala assim, Deus falava com José também através de sonhos. Pesquise em Gênesis 37, do 7 ao 10, versículos, né? E escreva um dos sonhos de José. Lembra? Eu falei, né? Um dos sonhos de José. Tiveram 2 sonhos que ele contou para os seus irmãos, né? Então, um dos sonhos você conta. Não precisa, aqui na questão número 1 já fala de um sonho, né? Já fala de um sonho aqui. Não fala. Mas, tem sonho bem, né? É só vocês acompanhar aqui que vocês respondem. Procura fazer alternado, né? Se for, por exemplo, Yasmin e Isabela, uma fala sobre um sonho, a outra escreve sobre outro, tá bom? Pra ficar diferente, né? E agora a tia vai focalizar aqui a câmera melhor pra gente acompanhar aqui, tá? Acompanhar aqui e a tia vai dar umas dicas. Depois a tia vai tirar foto desse painel. Eu tentei fazer uma árvore muito parecida com a daqui, tá? Tentei. Olha a palavrinha que eu falei, tentei. Tá bom? Mas a tia escreveu onde está cada versículo para vocês escrever cada nome aqui, tá bom? E a gente vai acompanhar aqui rapidinho. Eu vou escrever somente, eu vou dar umas dicas aqui, tá? Vou bater foto e vou mandar para vocês, tá bom? Vou deixar junto também nas redes sociais, tá ok? Deixa eu focalizar aqui melhor a câmera, tá? Ok. Aqui, ó. Aqui fala assim. A lição, né? Tá toda em branco. Aqui a tia escreveu Gênesis, você vai buscar em Gênesis, capítulo 11 e versículo 31. É o primeiro, é o paizão de Abraão, tá? Abraão, tá? Aqui ao lado está Gênesis 16 e 15, tá bom? Abraão, com esta pessoa aqui, teve um filho. Tá aqui, tá? Com esta pessoa teve um filho, Abraão. E com esta pessoa aqui, ele teve outro filho. Aí aqui tá em Gênesis 21, 1. Então vocês vão pesquisar aqui, tá? A tia vai bater foto disso aqui, que não tá na revista de vocês. Qual é o nomezinho, tá? Aí vocês vão achar na Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada vai estar escrito. Aí vocês vão escrever o nome da pessoa aqui, tá? Já tem algumas dicas, ó. Abraão, né? Jacó.
Aí aqui tem José, Naftali ou Naftali e tem Judá aqui, tá? Eu vou escrever aqui nesses 4, que vocês acompanhem, que são as mamães dos filhos de Jacó, tá bom? Eu vou escrever aqui, depois vou tirar a foto, tá? Eu vou escrever aqui, ó, Leia ou Lia, tanto faz, tá? Aqui eu vou escrever, que é mãe de José e mãe do outro aqui, que eu já falei o nome do outro, né? Mas vocês vão ver em Gênesis 35, 24. Leia. Aí aqui eu vou dar a dica que é Raquel. Muito bem, tá? Tá certo? Aqui eu vou escrever o nome da outra mãe. Zilpa. Nome diferente, né? E aqui eu vou escrever a outra mamãe. Essa daqui teve 2 filhos, ó. Não sei quem. Tá em Gênesis 35, 25. E Naftali ou Naftali. O nome dela era Bila, tá? Bila, tá bom? Aí aqui tem todos os versículos. Mas, fala aqui, ó. Tem todos os nomes aqui. Ajude os seus alunos a fazerem a árvore genealógica de José. Escreva dentro dos frutos os seguintes nomes na ordem correta. Tá? Na ordem correta. O que tá pro lado aqui, tá bom? Aí vocês vão apagando, né? Que é Abraão, né? Jacó, né? José. Aí os que estão, olha, aqui já riscaram aqui Abraão. Se já riscaram Abraão, mas você já vai sabendo que os que estão aqui não está escrito, né? Aí ele fala aqui, ó. Tera ou Terá, tá? Abraão, Agar, Ismael, Sara, Isaac, Rebeca, Esaú. Jacó tá arriscado também, ó. Leia, Raquel, Zilpa, Bila e os 12 filhos de Jacó. Então, Gênesis, os 12 filhos de Jacó está em Gênesis 35, do 23 ao 26. Você consegue? Claro que vocês conseguem. É óbvio que vocês, além de inteligentes, vocês são sábios e sábias, né? Então, aqui vocês vão acompanhando. Esses daqui são tudo filho da Leia, ó. Leia ou Lia teve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos de Jacó. Ó, Raquel teve 2. José e... eu falei o nome dele, mas vocês conferem aqui, tá? Zilpa, olha, ela teve também 2. E Bila também teve 2, tá? Já tem um que tem uma dica aqui. Naftali ou Naftali. Depende muito da pronúncia que você queira pronunciar, tá bom? Tá? Aí a tia vai bater uma foto daqui e vai mandar pra vocês, para que vocês entendam bem perfeitamente, tá bom? E tá, esqueci de falar uma coisa no início da aula, crianças, mas eu já vou falar agora, tá? Já vou falar agora. Vocês lembram que no trimestre passado a tia disse que ia presentear, que ia dar uma lembrancinha para o aluno destaque do trimestre passado? No começo do trimestre eu disse assim, quem participar das aulas, quem participar dos exercícios, quem também participar das dinâmicas ou dos desafios, dos desafios. Então, além dos exercícios, hoje já tem desafio. Desafio do capítulo 42, 43, 44, 45, 46. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já tem outro desafio. Então, o trimestre passado, o aluno destaque. Ai, tia, o melhor aluno, o aluno único que fez todas as coisas? Não. O aluno destaque por quê? Porque ele preencheu todos os pré-requisitos. Ele participou de todas as aulas, minhas aulas, as aulas das outras tias. Ele respondeu os exercícios das minhas aulas, das aulas das outras tias. Ele participou das aulas sem ficar pulando. Ele respondeu também os desafios. A tia passou desafios para ele. E eu já tenho uma grande dica que é ele. Então, o destaque da lição passada vai receber uma lembrança, tá? Uma lembrança muito maravilhosa. Eu espero que você ame muito, 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 muito. Irmão Vinícius, o aluno destaque do trimestre passado. Você, eu não consegui o aluno destaque do trimestre passado, não consegui o prêmio. Você pode ser desse trimestre. A tia, olha, ainda estamos na aula número 5. Você participou da 1, da 2, da 3, da 4, da 5? Você está participando? Você está respondendo? Você está entregando para a tia, para as tias, os exercícios? Então você já está anotado o seu nome. Teve mais de um que com certeza fez, mas ele, o irmão Vinícius, ele não errou nenhuma questão.
Ele, todos os desafios, eu também passei um desafio desse de segunda, terça, quarta, quinta e sexta do livro de Tiago, os 5 capítulos ele leu, ele respondeu, ele mandou o resumo de cada capítulo, ele fez um vídeo de cada capítulo. Então parabéns, meninos, parabéns, que Deus continue abençoando, parabéns papai, parabéns mamãe, parabéns vovô, vovó, quem ajudou, né, o irmão Vinícius, muito, muito, muito obrigada. E não foi pra mim, não foi pra tia Grace, lógico, a gente prometeu um prêmio, a gente prometeu uma lembrancinha, mas isso não quer dizer que, não, né? Isso é para você mesmo, para o seu crescimento espiritual. Espero que você tenha aprendido muito, principalmente com aquele livro de Tiago, que você fez um resumo brilhante, um resumo muito lindo. E não foi um resumo, criança, lendo não. Ele mandou para mim um vídeo mesmo, o capítulo 1 fala assim, assim, sabe? No outro dia ele mandava o capítulo 2, falou assim, assim. Eu achei muito lindo, muito maravilhoso. Papai do céu com certeza ficou ainda muito mais feliz. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, ele fica muito feliz quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente medita nessa palavra, né? Então, muito obrigada por mais uma Escola Bíblica Dominical. E vamos orar agora, agradecendo por mais um domingo, tá? Na presença do Senhor. Feche seus olhos agora, até domingo que vem, se Deus quiser, com mais um exemplo, né? De coragem e de fé. E com certeza, comece a semana sabendo que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, estão sobre aqueles que são fiéis a Deus. E Deus guarda cada um, porque o seu amor é infinito, a sua misericórdia é infinita. Feche seus olhinhos. Papai do céu, Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, muito mais uma vez, obrigada, Senhor, por esta aula. Muito obrigada, Senhor, por ter feito presente em nossa vida, aqui, Senhor, na minha casa e na casa de cada criança, Senhor. Gostaria agora de estar junto delas, mas Tu sabe, Senhor, e Tu tem Teus propósitos, Senhor, e é sempre o melhor para nós. Então Te peço que continue com cada uma em seus lares, até aquelas que não puderam assistir a aula hoje, mas vão assistir amanhã ou depois, vai estar na internet disponível. Senhor, trabalha nos corações de cada um de nós, faz da gente, Senhor, cada dia mais fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis aos Teus princípios, Senhor. Porque o Senhor se agrada daquele que é fiel a Ti, daquele que é temente a Ti. Que a gente obedeça ao Senhor por amor, como o Senhor nos ama. O Senhor é fiel a nós, a todos, independente de quem seja, porque o Senhor nos ama, o Senhor é amor. E que a gente também Te sirva melhor, sirva o nosso próximo melhor, porque a gente Te ama, e não por medo, por temor no sentido de ter medo. A gente não tem que ter medo, e sim sentir a gratidão, o amor por Ti, Senhor, e assim servir a Ti e aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, fica conosco, dá-nos um domingo abençoado e um novembro maravilhoso de muitas e ricas, infinitas bênçãos a nós. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, um abraço bem apertado. Eu estou com muita saudade, você também está? Escreva aqui, responda, tá bom? Feliz novembro, beijo, a paz do Senhor.